Ou seja, a animação é um campo que você pode experimentar de várias maneiras, né? E antes era muito restrita a cinema e televisão, né? E hoje em dia ela é usada em diversas maneiras, muito na publicidade também, para propagandas. Você pode usar na internet, né, em várias. E eu tenho a impressão que esse campo de animação vai crescer muito ainda, né? A animação está ficando cada vez mais popular e todo computador hoje toca animação, é capaz de produzir animação. Então é um campo muito bacana de se trabalhar. Apesar de todas as ferramentas hoje modernas, você precisa ter o talento, precisa saber desenhar. É um trabalho em equipe, né? Dificilmente uma pessoa sozinha consegue fazer uma animação inteira, né? Porque além dos desenhos, antes de começar o desenho, você tem o roteiro, você tem que ter uma história bacana para contar, né? Você tem que fazer os desenhos, tem que ter cenários, você tem que colocar som, diálogos, atores, né? Fazer edição, ou seja, é um trabalho em equipe, assim como o cinema é também. Muito difícil você fazer cinema sozinho, né? Ou vídeo sozinho, você precisa ter uma equipe te ajudando, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como é a animação tradicional feita hoje, que herdou as técnicas desde da Branca de Neve, né? E contar um pouco de uma história que eu conheço de produções que são feitas aqui no Brasil de desenhos internacionais. Existe na animação a figura, sempre em vídeo existe a figura do diretor, que é aquela pessoa que toma conta do projeto inteiro, né? E na animação existe o diretor de animação, que é aquela pessoa que conhece bem de animação e sabe como dar os efeitos desejados na produção. Então, hoje em dia existe, né, essa figura do diretor de animação. Todo filme de animação tem o diretor de animação. E ele conversa com a equipe dele de animadores, e dentro desses animadores existem os animadores chave. São aqueles animadores mais experientes, que sabem fazer personagens bacanas, sabem fazer movimentos. E esses animadores, eles não cuidam de todos os desenhos um por um, eles fazem os quadros-chave. Então, em 1 segundo de animação, geralmente você precisa de 30 desenhos, né? Então, esse animador-chave, ele não vai fazer os 30 desenhos todos os segundos, ele vai fazer os desenhos mais importantes, com as poses, com as caras, né? com os movimentos mais importantes. Então, funciona assim, ele pega o roteiro, tem cenas para fazer, e ele faz, então, esses quadros e faz desenhado a lápis mesmo no papel, sem se preocupar com deixar o traço limpinho, ou sem se preocupar com deixar as cores certas, ele simplesmente faz o traço das animações principais. Feito esses traços, ele passa para os animadores Bom, o animador principal faz esses quadros chaves e passa para os animadores da produção também, que são intervaladores. O que eles fazem? Eles completam esses quadros chaves. Então, por exemplo, o animador principal fez um quadro aqui e o outro aqui, os outros animadores fazem todos os movimentos intermediários para chegar daqui até ali, né? Isso, muitas vezes, isso é feito de um país para o outro. Por exemplo, o diretor e o animador principal podem estar nos Estados Unidos fazendo isso. E os intervaladores podem estar, por exemplo, na Coreia ou no Brasil, né? E eles vão seguindo isso e muitas vezes fazem no papel mesmo. Eles recebem os papéis lá de fora, com a instrução do que eles devem fazer, fazem os desenhos intermediários e mandam esses papéis de volta, ou passam para o computador e mandam de volta. Isso é feito em toda a produção, com as várias cenas, e você tem a animação bruta, ou seja, ela não está ainda com cor, ela não está com traço muito bem delimitado ainda, só para você entender mesmo, para você ver se a animação, se o movimento ficou legal, né? Isso, bom, aprovado, né, aprovado esse trabalho aí de animação principal, daí eles começam a fazer a finalização da animação, né? Daí tem pessoas que pegam cada desenho desse e fazem com traço, né, ou no papel mesmo, ou hoje em dia muito no computador, elas começam a fazer o traço certinho, na espessura certa, na cor certa, né, e vão passando a limpo cada desenho desses. E também pessoas que são responsáveis pelas cores. Então, depois de passado o traço, né, cada personagem, cada elemento, objeto de cena tem uma cor que o diretor de arte da produção, que é aquela pessoa que
que mexe com a questão de cor, de luz, ele vai passar quais são as cores certas de cada personagem, de cada objeto, e a pessoa vai pintando isso aí, né? Como disse para vocês, ou na mão, ou hoje em dia com a ajuda de softwares que facilitam e deixam o trabalho muito mais rápido. Tem um trabalho importante também nesse processo, que é fazer o cenário, que são as coisas que ficam no fundo da animação, né? Então, geralmente é um artista especializado em fazer cenários de animação. Então, um faz o cenário e o outro faz os personagens. Em produções grandes, tem uma pessoa que cuida especificamente de um personagem. Então, aquele personagem é animado por aquela pessoa. Ela que sabe o jeito que ele anda, sabe os gestos que ele tem que fazer, conhece a personalidade do personagem e cuida daquele personagem. Tem também os chamados animadores secundários, que eles fazem as animações que não estão relacionadas diretamente com o personagem, como, por exemplo, uma chuva caindo, uma folha balançando com o vento no fundo, efeitos especiais, né? Então, várias pessoas vão fazendo o trabalho separadamente e uma hora você junta tudo isso, finaliza, coloca o traço certo, a cor certa, o efeito correto, né? E você passa a ter, então, os clipes, né? as cenas que vão ser editadas no filme final, né? Então, para fazer um longa-metragem ou mesmo um curta-metragem, você não foge muito desses passos, né? Você tem que fazer o roteiro, você tem que fazer o cenário, você tem que pensar nos personagens, né? E juntar tudo isso. Se é um curta-metragem, você consegue, com poucas pessoas, fazer toda essa produção hoje em dia, usando, por exemplo, o Flash e outras ferramentas assim, né? Aliás, falando em Flash, vocês devem ter ouvido falar já dessa ferramenta, uma ferramenta que começou sendo usada para a web muito, então para a internet se usa muito Flash, essas animações que você vê em site geralmente são feitas em Flash, né? Você com um computador simples, você consegue já simular esse estúdio de animação, você consegue ter aquelas camadas, você consegue ter uma camada embaixo que é o fundo, uma camada em cima que é o outro personagem, uma camada que é um efeito especial, e você vai quadro a quadro desenhando, né? Você pode fazer isso no papel primeiro, escanear, né? Colocar no scanner e finalizar no Flash, ou com o próprio mouse ou com as mesas que chamam tablet, que você vai com uma canetinha, você já consegue desenhar direto no Flash e fazer a animação. O bacana do Flash, né, e dessas ferramentas de computador para animação, é que você consegue fazer ali na hora alguns quadros e já testar se funcionou. Isso antes era muito complicado, porque era fotográfico o processo. Então você tinha que fotografar os quadros, revelar o filme e ver na projeção se isso funcionou, né? Com o computador você já consegue ir montando já e testando na hora, né? Eu comecei a usar o Flash mais ou menos há uns 12 anos, né? Eu fundei um site de cartões virtuais, cartõezinhos pela internet, chamado Emotion Card, né? E a gente, nesses 10 anos, aí, produziu já 500 animações, né, curtas, né, com essa técnica de reutilização de personagens, para a gente conseguir fazer bastante e com custo baixo. Então, essa é a minha dica. E dessa técnica que a gente foi aprendendo, há alguns anos, a gente lançou um outro produto chamado Galinha Pintadinha, que eu vou mostrar um clipe para vocês agora, que pegam as músicas tradicionais brasileiras e a gente reinventou o arranjo musical e criou uma animação bem colorida, tal. As crianças gostam muito. Se você for no YouTube digitar Galinha, você pode achar alguns clipes lá para ver do que eu estou falando. Eu vou passar para vocês aí 2 clipes que foram feitos inicialmente em Flash. A gente usou algumas ferramentas para edição também, né? E para vocês verem como é que fica o trabalho.